surgimento da aviação, o Brasil, país de dimensões continentais, sentiu as suas possibilidades e anteviu a sua importância para nós. Essa sensibilidade, aliada ao idealismo dos nossos pioneiros, foi a base em que se alicerçou a doutrina que impulsionou e continua impulsionando as atividades no Brasil. Hoje, a indústria aeronáutica brasileira é uma realidade insofismável. Bandeirantes, Chavantes, Xingus, Brasílias e outros aviões de construção nacional cortam os céus num atestado eloquente de nossa capacidade. Não se pode falar em Força Aérea Brasileira sem citar o magnífico exemplo, entre outros, do Correio Aéreo Nacional. Criando novos horizontes, falando a linguagem da paz. Acelerando o progresso e unindo esperanças, a Força Aérea Brasileira reafirma a cada sol que nasce a consciência do seu papel de desenvolvimento brasileiro. Somente o apoio às áreas geoeconômicas menos favorecidas, o sentido de participação nas iniciativas dos organismos regionais e a guarnições de fronteira já justificariam o nosso orgulho e a nossa admiração. Hoje a mulher está presente em todas as atividades da vida nacional. E não poderíamos também de contar com a presença feminina dentro das Forças Armadas, principalmente da nossa Força Aérea Brasileira. E as nossas convidadas, nós pediríamos até uma apresentação informal, sentadas mesmo, não precisa ficar em posição de sentido, das nossas convidadas. Segundo Tenente Carmen Aparecida Prestes. Terceiro Sargento Leila Labarte de Olinda. Nós gostaríamos de perguntar à Tenente Carmen, quando foi criado o Centro Feminino de Reserva da Aeronáutica? Só com uma correção, Corpo Feminino certo. Da Reserva da Aeronáutica. Foi criado em 1981, através de um decreto do excelentíssimo senhor Presidente da República. E qual é a finalidade do Corpo Feminino? A finalidade é suprir o Ministério da Aeronáutica com oficiais e graduados da reserva, com pessoal treinado, habilitado nas diversas categorias profissionais que são convocados para o serviço ativo. E no caso, a Sargento Leila saltaria de paraquedas, se convidada? Eu saltaria, sim. Eu acho emocionante. É um esporte além de uma grande atividade, né? Saltaria. Muito obrigado a vocês pela oportunidade nesse programa que é dedicado a todos vocês. Graças ao genial brasileiro Alberto Santos Dumont, os grilhões que prendiam o homem à terra foram partidos e a conquista do espaço tornou-se possível. A conjugação do homem com a máquina, quase que num único ser psicológico, adveio do pai da aviação, que possibilitou assim a evolução para chegarmos à perfeição atual. Foi há 14 anos atrás, precisamente no dia em que nasceu Santos Dumont, o homem pisava a Lua. A 400 quilômetros da Terra, na paisagem lunar entre uma planície de um círculo de crateras, os astronautas deixaram presa a uma das pernas do módulo lunar uma placa com um mapa do mundo e gravada a inscrição: aqui, os homens do planeta Terra pisaram na Lua pela primeira vez. E como o 14 bis, a conquista da Lua foi um pequeno salto, mas um gigantesco passo para a conquista espacial. As obras são o testemunho do dever cumprido. São verdades escritas no tempo, que o querer dos homens não altera o brilho, nem o passar da história desfigura a imagem.
Aeronautas brasileiros, que surgindo das nuvens como mensageiros do futuro, ou na terra propiciando condições para que todos voem, levam a corações abertos os acenos de uma nova vida, como as luzes de uma cidade aos olhos do cansado viajante. Que se mantenha viva no coração de cada aeronauta, civil ou militar, a confiança que revigora e alerta, a determinação que impulsiona e a fé que vence e transforma. Agradecemos a colaboração dos integrantes do Sindacta e do Sr. Georges Auriol, adido cultural da França. Senhor dos céus e da terra, que meus lábios se abram para te entoar o meu canto de amor para o meu pedido de bênção, para o meu engrandecimento e para que a vida me seja segundo a tua dadivosa vontade. Quando eu estiver entre nuvens e estrelas, sinta-o bem perto de mim. Quando eu voar, sinta a sincronia do universo e que também os meus pensamentos voem para ti, que és a minha fortaleza. Nos meus dias de desânimo, quando estiver em perigo de sossobrar, tenha em minha retina a imagem do teu ser divino sobre o mar da Galileia, librando sobre as ondas, e então pedirei a tua mão para ajudar-me a caminhar nas ondas agitadas dos meus dias tristes e cansados. TV Iguaçu apresentou programa especial em homenagem ao Dia do Avião. Vamos, filhos altivos dos ares, nosso ousado alçar, sobre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus enfrentar. Das correntes desafiamos nos cimos, bandeirantes abraços do azul, as estrelas brilhantes subimos, para o cruzeiro do sul. Lançados, companheiros, ao vento solanceiros, lançamos o roncar da hélice a guiar. Lançados, companheiros, ao vento solanceiros. Desde o início da humanidade, o homem olhou para o espaço, procurando meio de se elevar da Terra em busca do infinito. Tentando e errando, falhando e persistindo, o homem conseguiu voar desde as frágeis máquinas até as modernas aeronaves que cruzam o espaço aéreo em todo o mundo. Esta interdependência histórica dos homens e dos fatos leva-nos a buscar em Santos Dumont homem e fenômeno, que é a base de toda a criatividade no campo aeronáutico de quem nos orgulhamos. O dia 23 de outubro marcou no tempo o início de uma nova era,
pois as perspectivas abertas com o voo do mais pesado que o ar transcenderam em muito os limites da aeronáutica, revolucionando hábitos e costumes de todos os povos. Hoje, quando as fronteiras dos céus são praticamente ilimitadas, justo é lembrar do primeiro e tímido passo nesta escalada em direção às estrelas. O florescimento de uma efetiva indústria aeronáutica, o padrão de eficiência de nossas companhias aéreas, o alto grau de preparo dos nossos especialistas, técnicos e aviadores, constituem o primado do nosso orgulho. Tão importante quanto a excelência das máquinas e a perícia dos pilotos é para a aviação a proteção ao voo representada pelos serviços de terra. Quanto mais se desenvolve os engenhos voadores, mais perfeitos e sofisticados têm que ser os equipamentos e as técnicas de proteção ao voo. Esse espetacular serviço é realizado pelo Sindacta, ex-base aérea do Bacaxiri, e é de lá que falaremos. O que quer dizer Sindacta? Sindacta quer dizer Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. E qual o propósito da criação e a que se propõe o Sindacta? O propósito da criação do Sindacta é fazer parte de um grande sistema, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e ele se propõe, consequentemente, a realizar o controle da circulação aérea geral e da circulação operacional militar na área sul do país. Qual é a sua abrangência total? A abrangência em termos de espaço aéreo é voltada à cobertura do estado do Mato Grosso do Sul, do sul de São Paulo, do estado do Paraná, do estado de Santa Catarina e do estado do Rio Grande do Sul, indo inclusive além fronteiras. A aviação comercial paga pelos serviços prestados pelo Sindacta? Não só a aviação comercial, mas como a aviação de um modo geral. Ela paga pelo serviço que é realizado, consequentemente, esse dinheiro ele volta para o sistema a fim de que o sistema seja mantido e que novos auxílios, novos componentes sejam implantados. O Sindacta é constituído somente nesse centro localizado no Bacaxiri? Não, aqui é a área central do Sindacta. O Sindacta é constituído de uma série de estações radar, espalhado nesses estados, e também estações de telecomunicações. Consequentemente, esse conjunto de elementos é que possibilita toda a cobertura, não só de detecção dos radares, como de telecomunicações, em toda essa área de responsabilidade que envolve todos esses estados que eu citei anteriormente. E qual a quantidade de recursos humanos existentes aqui no Sindacta 2? Nós temos atualmente mais de 1.200 pessoas em todo o Sindacta, em todo o sistema, espalhados não só aqui na sede, como também nesses destacamentos e nessas estações que eu mencionei. E esses recursos humanos estão divididos em engenheiros e em técnicos das diversas especialidades. Hoje, é indispensável a participação do elemento feminino em todos os setores de atividade. Na Força Aérea Brasileira, ela também se faz presente nas diversas hierarquias militares. Constitui sempre um assunto curioso e importante. Voltamos ao Sindacta para ouvir as estrelas da constelação fabiana. Tenente Lourdes, eu estive conversando com o sargento Josmari e ela me disse que o que a fez ingressar na carreira militar foi o próprio idealismo dela. E você, o que te fez ingressar nessa carreira? Perfeito. Bom, no meu caso foi o seguinte, meu pai é militar e me relatava as experiências de dentro da caserna. E isso me trouxe grande interesse e também participar do Ministério da Aeronáutica. Tá, e como foi esse processo de seleção que você teve que enfrentar? Nós passamos por exames teóricos e exames práticos. No caso do exame teórico, são feitas 3 provas, com conhecimentos de português, conhecimentos especializados de problemas brasileiros e conhecimentos na minha área, no caso, análise de sistemas. E após esses testes, são feitos fisicamente os testes e depois, finalmente, testes psicotécnicos. Perfeito, obrigada. Tenente Lucília, quanto à apresentação pessoal de vocês, existe alguma restrição? Da mesma forma como é pedida a apresentação pessoal dos homens, também é a das mulheres. Isso tudo está previsto em regulamento, mas com alguns detalhes a mais. Nas mulheres, principalmente quanto ao cabelo, a maquiagem suave e algumas especificações quanto aos adornos.
Obrigada. Tenente Tereza, dentro do oficialato, quais as posições que vocês alcançam? Vocês atingem os mesmos postos que os homens? Exatamente, nós atingimos os mesmos postos. Começamos com primeiro-tenente, vamos a capitão, major, tenente-coronel e no caso dos dentistas até coronel, que é o posto máximo, e médicos até brigadeiros. Farmacêuticos também chegam a coronel. E quais as carreiras que vocês podem seguir dentro da FAB? Bom, a cada concurso a FAB libera quais as especialidades que ela tem interesse em colocar na força, né? No nosso ano abriu prova para o corpo de saúde, né? Médicos, dentistas e farmacêuticos. Sargento Josmari, que tipo de treinamento vocês recebem? Bom, assim que a gente entra na FAB, a gente recebe um curso de adaptação à vida militar, com os regulamentos que a gente tem a conhecer, a parte de uniforme, aprender a marchar e outras coisas mais. É fácil da mulher da aeronáutica conciliar a vida civil com a carreira militar? Bom, eu entrei como programadora. Atualmente, inclusive, já estou trabalhando com análise. E eu tenho 2 filhos. Estou aqui há 8 anos e até agora tenho conseguido conciliar. Obrigada. Como em vários outros campos de atividade, a aviação no Brasil, à medida que se desenvolvia, aumentava seus anseios de autossuficiência, criação de uma indústria aeronáutica. Surgiu assim a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica com sede em São José dos Campos, São Paulo. Em seus 20 anos de existência, a Embraer já produziu e comercializou mais de 4.000 aeronaves. Ao se falar da aviação no Brasil, e especialmente de sua força aérea, não pode ser esquecida uma unidade que é a famosa Esquadrilha da Fumaça. Bela e audaciosa, é conhecida em todos os recantos do Brasil e em vários países do mundo. Descrevendo figuras abstratas nos céus do mundo, projeta o valor dos nossos pilotos militares. Vale a pena assistir de novo os seus balés aéreos. Um dos grandes responsáveis pela formação de pilotos civis em nosso estado é o Aeroclube do Paraná, que iniciou suas atividades no ano de 1928. É um dos mais antigos do Brasil e um dos que possui um dos maiores índices de formação de pilotos. Vamos agora pousar no Aeroclube do Paraná. Você não botou o casaquinho, né? Olha eu aqui, se eu morrer de perto. Presidente Eloy Biezos, qual a finalidade do Aeroclube do Paraná? Bom, a finalidade número 1 do Aeroclube do Paraná, como todos sabem, é um órgão diretamente ligado ao Ministério da Aeronáutica, é a formação de pilotos para as companhias comerciais e civis, tudo isso. Apesar de termos aqui paraquedismo, acrobacia, da qual o Estocco é o nosso diretor, mas a finalidade primeira, a meta nossa é a formação de pilotos. Gostaria de saber se sai muito caro aprender a pilotar, quais são os preços dos cursos? Na primeira etapa, o curso de piloto privado, o custo é relativamente baixo, ou bem baixo. É hoje em torno de 15 mil cruzeiros, um curso de 3 meses e meio de duração, com aulas de segunda a sexta-feira, como eu já disse, na primeira etapa. A segunda etapa é o curso de piloto comercial,
custa hoje 30 mil cruzeiros, também uma duração de 3 meses e meio, isto apenas a parte teórica. A contribuição para a aviação comercial tem sido significativa? Bastante. O Aeroclube do Paraná vem formando pilotos, como eu já falei, desde 1932. E temos aqui, até junto conosco aqui um exemplo disso. O comandante Stocco, da VASP, é o nosso diretor do Departamento de Acrobacias aqui no Aeroclube do Paraná. Formado aqui, voa hoje na VASP, é comandante Boeing 737 e é nosso diretor aqui no Aeroclube. Quer dizer, entre eles, um que está aqui presente, mas tem dezenas deles que estão voando e outros aposentados já, que se formaram no Aeroclube do Paraná. Quanto à participação da mulher nos cursos oferecidos, é feita alguma restrição? Não, absolutamente não. Nós temos esse ano já tivemos uma frequência de aproximadamente 35 jovens com um aproveitamento total e não consta nenhuma discriminação a respeito da profissão ser exercida por mulher. Com licença, comandante Stocco, qual a finalidade específica desse avião? A finalidade específica desse avião é treinamento avançado de acrobacias. O piloto que participa, que treina nesse avião aqui, está qualificado para participar de campeonatos mundiais. Inclusive tem vários dos nossos amigos aqui participando nos Estados Unidos. Temos pilotos daqui de Curitiba que em várias modalidades estão em segundo lugar, terceiro lugar, competindo com americanos. Esse avião, se for notar, é um biplano. Ele é biplano porque ele é mais resistente aos fatores G. Fator G é a aceleração que o corpo sofre numa mudança brusca de atitude. Esse avião aqui, seu peso pode aumentar 10 vezes, sem problema estrutural para o avião. Ou seja, se você pesa 50 quilos, o seu peso desse avião aqui vai para 500 quilos. E invertido também, o seu peso passa para os cintos. Você pode passar 5 vezes a 6 vezes G negativo, você passa aí se você pesa 50 quilos, você acaba pesando 300 quilos nos cintos, né?
Curitiba, uma empresa do grupo. No finalzinho do nosso programa, uma homenagem para você, velha águia, comandante Átila. Uma coisa que marcou muito foi um nome que hoje significa muito para nós. Entre Nuvens e Estrelas. Um nome muito bonito de um programa pioneiro de aviação. Eu quero recebê-lo aqui com muito gosto. Eu quero recebê-lo aqui com muita satisfação, para que você, velha águia, comandante Átila, venha nos contar como é que foi isso. Como é que era um programa de televisão de aviação naquela época? Quantas coisas bonitas foram mostradas? Quero ter o prazer de conversar com você. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Estou esperando você aqui, hein, comandante, para me falar dessas coisas maravilhosas que foi esse programa feito há 20, 30 anos atrás, Entre Nuvens e Estrelas. Fiquem com as estrelas. Nós voltamos no próximo domingo com o nosso No Ar. Até lá. Ao coronel Belchior, ao brigadeiro Celestino, ao coronel Pogô, enfim, todos solidários a esse projeto. Mais do que nunca, todos aqueles que são envolvidos dentro do espírito aeronáutico e mais sensibilizado pela presença do pessoal que eu sempre tive uma estima extremada pelo que eles representam, exemplos vivos da nossa história, que são os nossos ex-combatentes, aqui representado por um grande número de pessoas, pela minha querida companheira Cristina. A palavra ao comandante do Sindacta 2, o coronel aviador José Orlando Belon. Senhora Lúcia Camargo, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, representando aqui o senhor prefeito da Inverna. Autoridades civis e militares, deve-se ao capitão Átila José Borges, que em trabalho perseverante iniciado há 35 anos, conseguiu assegurar a continuidade da obra dos que fizeram história na aviação, colecionando, divulgando, preservando e, por final, doando todo o acervo à Fundação Cultural de Curitiba. A esta Fundação Cultural, que em seu trabalho técnico deu forma ao museu, os que os visitarem, por certo, saberão do esforço despendido. As pessoas que nos honram com suas presenças neste momento, em especial as autoridades civis e militares, e a todos que vêm emprestando a este evento o valor que lhe cabe na história da aviação e desta cidade, temos certeza de que os homens dessa história
lhes agradecem. Este museu apenas começa nesta forma que lhe é dada a partir de hoje. Não se admite que um Pierre Klosterman, dos ases da Segunda Guerra Mundial, lutando no teatro europeu, ao lado da Inglaterra e da França, curitibano, não tem aqui uma parte da sua história. Da mesma maneira, o ais da Segunda Guerra Mundial, nos céus da Itália, piloto do primeiro grupo de caça, Pereirão Moncelin, também de Curitiba, também ele não tem aqui uma sua peça. O museu apenas começa. Ele deverá se expandir. Há muitas peças que merecem ser reanalisadas, avaliadas, catalogadas, e este museu deverá prosseguir. A todos, nosso muito grato. Anos por um capitão da Força Aérea e agora foi doado à Fundação Cultural de Curitiba. No acervo do Museu Entre Nuvens e Estrelas está uma série de fotografias que documenta desde os primeiros balões e aviões da história até a chegada do homem à Lua. Roupas e equipamentos da Segunda Guerra Mundial, brevês e medalhões da Força Aérea Brasileira também fazem parte do museu. As peças mais raras são o atestado de óbito de Santos Dumont e uma réplica em bronze do escrutínio de ouro, doado pelo Brasil ao governo francês. Só existem 4 peças como esta no mundo e a original guarda o coração de Santos Dumont. Todo esse acervo foi reunido durante 35 anos por um capitão da Força Aérea. O Sr. Átila Borges resolveu começar a colecionar esses objetos na década de 60, quando ele fazia um programa de televisão que se chamava Entre Nuvens e Estrelas. Agora o acervo foi doado à Fundação Cultural e a inauguração desse museu marca os 76 anos da visita de Santos Dumont a Curitiba. É o coroamento, é o corolário de 35 anos de pesquisa, de dedicação, de companheirismo dos meus amigos que ajudaram, dos doadores, enfim. Hoje é um dia muito significativo para mim. Quando nós tomamos conhecimento disso, do interesse dele em que esse acervo tivesse alcance do público, o prefeito Jaime Lerner pediu para que viabilizasse. O acervo do Museu Entre Nuvens e Estrelas foi doado pelo capitão da Aeronáutica, Átila José Borges. São documentos e peças reunidos durante 35 anos. Entre elas encontram-se fardas, aeromodelos, moedas, insígnias e capacetes de aviação. Um coral chamado museu com aquilo que conseguiu juntar durante os anos. O Museu Entre Nuvens e Estrelas conta a história da aviação. O museu reúne cerca de 3.000 peças. Aqui o visitante vai conhecer documentos, insígnias, aparelhos postais e uniformes que marcaram a história da aeronáutica brasileira e mundial. As fotos contam o progresso conquistado pela aviação, desde os dirigíveis, passando pelo 14 bis, até a chegada do homem à Lua. Nesta foto está o registro da visita de Santos Dumont a Curitiba, em 1916. O acervo do museu tem também outras fotos históricas, como esta do primeiro avião que pousou em Curitiba em 1914, e esta outra, da Rua Barão do Rio Branco em 1936, com o dirigível Hindenburg ao alto. A presença do Brasil na Itália durante a Segunda Guerra Mundial mereceu um capítulo especial na coleção. Todas estas raridades foram colecionadas pelo capitão Átila José Borges, que animava um programa de televisão chamado Entre Nuvens e Estrelas, em Curitiba nas décadas de 60 e 70. Foi inicialmente um trabalho de colecionador. Pega uma coisinha ali, a outra ali, de repente você é convidado para expor esse material. Aí se dá que aquilo já não é mais uma simples coleção, que passou a se constituir num museu de grande importância. O Museu Entre Nuvens e Estrelas fica no Sindacta 2, no bairro do Bacaxiri, em Curitiba. Rede Paranaense. Jornal Estadual. E na Semana da Aviação, um alerta. O Paraná pode perder um museu com muitas peças raras da aviação. O capitão Átila Borges levou 23 anos montando um museu de aviação, que começou quando ele fazia o programa Entre Nuvens e Estrelas na TV Paranaense.
3 anos atrás, o museu foi cedido à Fundação Cultural de Curitiba, que se comprometeu a mantê-lo. Só que o único sinal da presença da fundação aqui é essa plaquinha. Faz 9 meses que o museu está fechado e sem nenhum funcionário. O acervo está todo encaixotado e as traças ameaçam os trajes militares e documentos, como esses, pertencentes à Santos. A aeronáutica já ofereceu até instalações novas, mas não obteve sequer resposta da Fundação Cultural. As instalações estão à disposição e a gente está pronto para atender a hora que pudermos começar e mudarmos para o novo setor. Pela primeira vez em 20 anos, o museu Entre Nuvens e Estrelas não vai abrir na Semana da Asa. São mais de 40 anos e cada peça, mais de 3.000 itens que nós temos, cada peça é um pedaço do coração da gente que está aí, que a gente lamenta profundamente que não tenha tido um destino tão acertado. Mas existem muitos estados interessados, interessadíssimos em ter esse acervo. Estamos pensando seriamente que no futuro, se não der certo, nós vamos ter que entregar esse acervo a um outro estado. Ali, naquele momento, com o brigadeiro Adir Silva, que é o presidente de todos os aeroportos nacionais, né? E mais ainda temos também a presença do ministro da Aeronáutica. Isso aí foi na inauguração, né? Na inauguração do aeroporto e também do museu, basicamente do museu, né? E aí está o museu. Essa é uma consagração, né, muito especial que nós tivemos dessa visita, né? Da manifestação do presidente em adentrar e trafegar pelo nosso museu, né? Dando valor realmente àquilo que nós procuramos com muito sacrifício ao longo dos anos trazer para preservar a cultura aeronáutica aeroespacial. Isso é um marco histórico para Curitiba e para o Paraná, né? A recepção é a caráter. Santos Dumont, acompanhado de uma jovem francesa, dá boas-vindas e convida os visitantes para uma viagem no tempo. São peças do acervo do Museu Aeronáutico que contam o pioneirismo da aviação brasileira desde o seu nascimento, em 1906, até os dias de hoje. A exposição pode ser dividida em duas partes. De um lado, peças da aviação civil, do outro, peças da aviação militar brasileira. E onde quer que se olhe, em cada canto, em cada parede, está um pouquinho de história. Até para cima, onde estão expostos paraquedas usados na Segunda Guerra Mundial. A mostra reúne fotos dos primeiros aviões, selos comemorativos, miniaturas e peças autênticas como máquinas fotográficas usadas na aviação, motores de aviões militares e bombas incendiárias. Entre as peças mais curiosas estão os uniformes e máscaras dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, num assento ejetável, equipamento obrigatório dos jatos da FAB. Acho que todos nós nascemos um pouquinho de aviador dentro do peito, todo mundo gosta de aviação. Quem não se emociona ao ver um avião cruzando os céus? A exposição está no 3º pavimento do aeroporto. Num assento ejetável, equipamento obrigatório dos jatos da FAB. Acho que todos nós nascemos um pouquinho de aviador dentro do peito, todo mundo gosta de aviação. Quem não se emociona ao ver um avião? Os objetos da aviação são o destaque na nova exposição do Museu Aeronáutico, que está de aniversário hoje. É a mostra Aviões Entre Nuvens e Estrelas, outra atração do novo Aeroporto Internacional do Estado. O museu completa 35 anos e vai funcionar no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Até o ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo, visitou as novas instalações. O homem é tão fascinado exatamente pelo desafio que o voar apresenta. O andar pelos céus é alguma coisa que foi sempre imaginado pelos homens. Aqui estão reunidas 1.500 peças que contam a história da aviação mundial. As máquinas fotográficas que registravam imagens da guerra chegavam a pesar até 35 quilos. Este aparelho foi o mais bem guardado segredo de Estado da época. Ele tem um visor que indica com precisão o alvo a ser atingido. O Enola Gay, o avião que lançou as bombas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, tinha um desses aparelhos. Segundo contam as lendas, Ícaro construiu um par de asas feitas de cera e pena, mas morreu quando tentava voar. Em compensação, deixou para toda a humanidade o mito, o fascínio e o sonho do homem em conquistar os céus. Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação, não poderia ficar de fora da exposição. Cartas, documentos e fotos lembram a vida do homem que entrou para a história ao construir o 14 bis, o avião que sobrevoou Paris pela primeira vez em outubro de 1906.
vezes na madeira. Logo ele que botou o avião para voar. Mineiro, mas filho de parisienses. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873. É o pai da aviação. Embora brasileiro, foi em Paris que ele encontrou o teto para a sua invenção. Naquela época, ele fez 23 inventos, voou com 18 inventos. E a característica do Santos Dumont na aviação, não tinha aerodinâmica, não tinha nada. Ele criava, ele bolava, construía e voava. Durante os anos em que serviu na aeronáutica, Átila foi guardando várias peças de avião. A casa dele ficou pequena para tanta lembrança que veio a necessidade de criar um museu da aviação. Então, a parafernália que ficava guardada dentro de casa, ocupávamos uma kitnet, era ocupada só com esse material. Mas daí surgiu a oportunidade de nós irmos para o aeroporto Afonso Pena. Antes ele ficou no Sindacta uma temporada, depois foi para o aeroporto Afonso Pena. O museu está sendo inaugurado no dia 23 de outubro, dia em que Santos Dumont conseguiu o prêmio do Aeroclube da França, conferido ao primeiro aeroplano que, levantando-se por si só, fizesse um percurso de 100 metros. Foi a glória do brasileiro na França. Durante a Revolução Constitucionalista, Santos Dumont, em São Paulo, olha para o céu e vê que a sua invenção está sendo usada para a guerra. Brasileiros lutando contra brasileiros. No dia 23 de julho de 1932, já abatido por algumas doenças e decepcionado do que foi feito da sua invenção, Santos Dumont se mata.